Vivemos em pedaços da cidade, nos conectamos com o mundo via internet, trabalhamos nos computadores, vivemos a era dos produtos imateriais, produzimos e comunicamos transterritorialmente. Mas vivemos fechados num lugar que ao mesmo tempo dissolve a distinção entre o fora e o dentro, o público e o privado, é o campo de concentração a céu aberto. Vivemos em pedaços apartados da cidade, como trabalhadores, desempregados, pessoas semi-mortas pelas ruas. Eles vivem em busca da segurança na casa, no condomínio, na empresa, na favela. A vida só continua livre e dinâmica para o capitalista, seus gerentes, seus políticos, suas patroinhas e seus assessores. Vivemos num campo de concentração a céu aberto. Imagens paradas, um antifluxo da sociedade de controle, antitelevisão. Retenha ou se mande. Agora, para parresiastas, os que desacatam e abominam os conformistas. O campo de concentração é uma técnica histórica de separação das populações pelo Estado moderno, com a finalidade de conter, apartar, esconder, exterminar. O campo de concentração realiza o racismo, a ira contra minorias diferentes que não se propõem a ser maiorias. O aconteceu com o nazismo. O campo de concentração no socialismo foi incorporado ao modo de produção. Usou os diferentes para fomentar a própria economia. Revelou o outro lado da socialização. Os criadores de campos de concentração se diziam portadores de um discurso profético capaz de acabar com os perigosos e os anormais. O campo de concentração na sociedade de controle é o modo de funcionamento das grandes metrópoles segundo suas propriedades, trabalho, desemprego e filantropia. Ele se estabelece no centro e na periferia, é governado por agentes do Estado e da chamada sociedade civil organizada, sintonizando ali a elite tradicional com as novas elites formadas por representantes de segmentos minoritários, como mulheres, pretos, sem-teto, gays, gente da comunidade, articulando inéditas maiorias e polícias próprias. O campo de concentração atual funciona para imobilizar, conformar, moderar. Solidão. Eu, de Mayakovsky. Nas calçadas pisadas de minha alma, passadas de loucos estalam calcânios de frases ásperas, onde forcas esganam cidades e em nós de nuvens coagulam pescoços de torres oblíquas.
Só soluçando eu avanço por vias que se entrecruzilham, à vista de crucifixos. Polícias! Enfim, todos estão convocados a participar, a formar minorias para articular maiorias, a fazer parte dessa democracia participativa que se sustenta nas estratégias de segurança para controlar os pobres. Importante e foi fundamental para montar todo o sistema de segurança que hoje a gente tem nomeado como Plano Nacional de Segurança Pública, foi justamente uma base de dados que pudesse ser considerada eficaz para montar informações, para fazer colar informações variadas e que pudessem ser justapostas e comparadas entre diversos municípios e estados. E para isso existe uma conjunção de mecanismos que foram criados, tanto digitalização de mapas de cidades, formação de bancos de dados sobre programas sociais, sobre políticas municipais, e todas elas, né, compondo um tipo de mecanismo chamado política de segurança integrada, que tanto é essa tecnologia que é a base para isso, como também o mecanismo que faz funcionar a participação das pessoas, o envolvimento das populações selecionadas, mapeadas, indicadas por elementos numéricos, por índices, selecionadas dentro de conceitos vários, como conceitos de sociedades, grupos em risco, grupos e populações em vulnerabilidade social, e sempre a maior quantidade delas é formada por crianças e jovens, né? Sempre que se fala em vulnerabilidade, né, se fala em grupos, em pessoas que são vulneráveis tanto para cometer um crime ou para serem alvos de um crime, né? Isso que nós chamamos da periferia como campo de concentração. E campo de concentração porque ali estão localizadas, ali estão mapeadas, ali estão controladas, ali estão indicadas, né, os grupos, as pessoas que são vulneráveis e, portanto, suspeitas, né, porque a composição desse termo é sempre a suspeição. Está sempre em jogo criar mais polícia, criar condições em que a polícia seja próxima à comunidade, e isso é chamado de aliança. Hoje tem tantos autores falando do crescimento das favelas, da pobreza. Na realidade, é claro, porque é tão grande, é só o pobre que cresce mesmo, né? É só esse âmbito da cidade que a gente explode. Houve um tempo em que matavam índios, a maioria da população. O outro insuportável. Índios cercados sob o efeito do arranjo das burguesias no Estado. O caso argentino. No século XIX, a Argentina ela não tinha o território que tem hoje em dia. Você tinha só a parte norte da Argentina, de Buenos Aires para o norte, a parte sul era dominada pelos indígenas. E logo que a Argentina se tornou independente, a burguesia de Buenos Aires e das províncias do interior estava de olho naqueles territórios que são muito férteis, são os pampas da Argentina. E só que, para infelicidade daquela burguesia, havia lá indígenas guerreiros que não estavam interessados em ceder território para a burguesia. Para a Argentina, estavam interessados no seu próprio território. O que aconteceu então foi que esses indígenas, eles souberam negociar, perceberam quais eram os interesses, quais eram as disputas dentro dos grupos da elite criolha argentina, e aproveitando dessas disputas todas que aconteciam lá na Argentina, eles conseguiram fazer tratados, negociações, pactos que fizeram com que eles expandissem seus territórios. Eles reocuparam os territórios que haviam sido anteriormente ocupados pelos criolhos. Só que eles não contavam com os planos da elite portenha, elite de Buenos Aires. O que a elite portenha fez foi aplacar
os caciques durante as suas guerras civis, e aí, quando essa elite portenha conseguiu vencer a elite do interior, aí eles partiram para cima desses índios, desses territórios, desses pampas férteis. O que eles fizeram foi uma transformação. Os índios que estavam até então se considerando autônomos, livres, em um território em expansão, eles na verdade perceberam que eles haviam sido cercados, encurralados por um exército que estava interessado não em sua integração, não em sua inserção ou qualquer outra dessas palavras de ordem. A elite portenha estava única e exclusivamente interessada em cercar, prender e liquidar com aqueles indígenas. O que eles fizeram então foi reunir o exército que tinha sido muito bem treinado, preparado e planejado durante a Guerra do Paraguai, cercaram esses índios e transformaram aqueles campos férteis dos pampas de campos de concentração em campos de extermínio. Em alguns poucos meses, praticamente todos os indígenas foram cercados e literalmente fuzilados ou passados a baioneta. Alguns poucos conseguiram fugir. Esses índios, então, eles fugiram, subiram os Andes, subiram para as terras frias, para as terras menos férteis e foram se escondendo dentro daquelas florestas que são onde hoje é a região de Bariloche. Só que não adiantou esse esconderijo, porque o Estado argentino não estava interessado na diferença, não estava interessado nos indígenas, estava interessado nas terras. E aqueles indígenas, então, que no passado haviam se sentido muito autônomos, muito livres, possuidores daquele território, perceberam que o que tinha acontecido é que eles haviam sido enclausurados num território e depois foram caçados até o último deles se render, sendo que a imensa maioria deles havia sido liquidada, morta e abandonada nos campos gélidos dos pampas da Patagônia e dos Andes. Os que atravessam tanto o campo de concentração tradicional quanto o campo de concentração a céu aberto da atualidade são os terrorismos e a peste. André Degenschein e Salete Oliveira, do No Sol, comentam. O terrorismo contemporâneo, esse terrorismo fundamentalista religioso, ele pode acontecer em qualquer espaço, ele tem já uma projeção internacional que não lida com a noção de território e pode acontecer em qualquer lugar. Essa necessidade de afirmação da segurança, de proteção, ela também precisa acontecer em todos os lugares, ela também precisa estar o tempo inteiro operando. E isso, né, independente se o atentado ocorre ou qual é o resultado, se ele é bem sucedido ou não, ele aprisiona por essa potencialidade, né, por esse elemento de poder acontecer em qualquer lugar. A resposta também precisa estar a todo tempo operando, então todo mundo está o tempo inteiro sujeito ao terrorismo. Então não é só mais a defesa do Estado, do território num lugar, mas é a projeção da segurança, que a segurança precisa ser buscada em todos os lugares. Né? Não adianta se assegurar que o seu espaço está seguro, porque a ameaça pode vir de fora. Né? A ameaça pode vir de fora e a ameaça pode estar sendo cultivada dentro também. Então daí a necessidade do controle, da identificação, da preparação, da afirmação da segurança, né, e da guerra como afirmação da segurança para a garantia de uma paz que não chega, que não acontece. E esses atentados que ocorrem parece que eles funcionam como uma lembrança, né? Eles vêm como um lembrete de que ele não acabou, de que ele pode ocorrer, de que ele pode se expressar, ele pode acontecer em outros espaços, em outros lugares. Isso, ao mesmo tempo, reforça, né, o combate, a guerra, o terror, e mostra que essa guerra também ela não consegue cumprir a sua função. Os Estados Unidos é o país que mais aprisiona. Isso, a população carcerária dos Estados Unidos cresce constantemente, como uma grande solução para a segurança interna. E esses presos são presos considerados comuns. Esse terrorismo, ele criou um outro tipo de aprisionamento, um outro espaço de aprisionamento de presos
considerados políticos, né, de presos dessa guerra ao terrorismo, né? E aí se constituiu o campo de concentração de Guantánamo, né, como um efeito dessa guerra ao terror, um efeito territorializante, né? Então esse controle que é eletrônico, que é num espaço aberto, que é desterritorializado, também criou um lugar de sedimentação, de controle territorial, mais remetendo a uma sociedade disciplinar do que essa sociedade de controle. Você pode acabar até com uma forma de terror, uma expressão, uma figura, mas isso é pouco importante, né? O terrorismo vai sempre, de alguma maneira, reemergir, vai de alguma maneira se manifestar, ele é impossível de ser contido. Onde existe Estado, vai haver terrorismo. A peste é aquilo que atravessa territórios, mas ela é incontível porque ela começa no corpo, ela atravessa os corpos, ela atravessa as casas, ela atravessa as ruas, ela atravessa fronteiras. Não há nenhuma soberania que a contenha, não há Estado que a contenha, não há moral que a contenha, não há ordem que a contenha. A peste, ela subverte a política, ela subverte o Estado. Mas então o que diferencia uma epidemia de uma peste? E a peste se diferencia da epidemia porque ela é aquela que subverte, que arruína a moral, que esboroa a moral. Dito de outro jeito, é bem fácil. Por que será que as pessoas, quando se referem a uma criança arteira, sempre dizem assim: ela é uma peste? A gente nunca vê as pessoas dizendo: esta criança é uma epidemia. Clevelândia, Amapá, lá no alto do Brasil. Primeiro campo de concentração e extermínio do país. Década de 1920, destinado a presos comuns e anarquistas. Domingos Passos. Domingos Passos, preto, militante anarquista no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros libertários presos no navio Campos em 1924, fundeado na Baía de Guanabara. Pouco tempo depois, foi preso novamente no campo de concentração da Clevelândia, conhecido como Inferno Verde, de onde fugiu para a Guiana Francesa, atravessando o rio Zanado e se alimentando de plantas da região. Retornou a São Paulo e desafiou a polícia, que o havia escolhido como um alvo privilegiado na repressão aos libertários por ser preto e um dos principais agitadores dos comícios. Foi encarcerado e torturado em 1927 na Bastilha do bairro do Cambuci. Abandonado pela polícia em Sengés, na divisa com o Mato Grosso, com o corpo detonado pelas torturas e com a saúde frágil, entrou pela última vez em contato com os anarquistas. Domingos Passos fez da sua vida uma guerra contra o Estado, arriscou sua própria pele e existência. Fugiu do campo de concentração por saber que se encontrava num campo de extermínio. Em 1938, um jornal de Santos publicou: passou pelo Porto de Santos, com destino à Espanha, o famoso anarquista Domingos Passos. Nunca mais se ouviu falar dele. Os anarquistas não apreciam lugares fechados, pensamentos fechados, panelinhas, grupelhos, condutores de consciência, polícia e prisão e propriedade e governos. Não separam as lutas de presos políticos das de presos comuns. Na delegacia, na prisão e no campo de concentração, sabem que a confissão será extraída mediante tortura, que não há banda podre a ser higienizada na polícia ou na justiça. A corrupção é inerente à corporação. Estamos numa era de conservadorismo moderado. Esse é o lema. Não mude nada, tudo se ajeita. Exige-se participação, oferecem-se direitos inexequíveis e se estimula democracia no trabalho, na política e até na prisão. Estamos todos presos. Quem alcançou, em alguma medida, a liberdade da razão, não pode se sentir mais que um andarilho sobre a terra, e não um viajante que se dirige a uma meta final, pois esta não existe. Nietzsche. Elefantes batiam-se a golpes de marfim,
pareciam talhados em pedra branca. Cervos entrecruzavam seus galhos. Pareciam travados por antigas núpcias em mútua paixão e mútua infidelidade. Rios desaguavam no mar. O braço de um afogava o colo do outro. Vielimir Klebinikov. Em Shenzhen, na China, a cidade está sitiada por câmeras. Elas são capazes de reconhecer cada cidadão por fisionomias, esquadrinham suspeitos. E cada morador leva consigo um chip de identificação. Isto é segurança. Mas isso na China não é novidade. Desde os tempos imperiais, lá se mantém registro detalhado de cada morador. Agora, a coisa se tornou eletrônica. Ah, e a democracia? Para breve, dizem as autoridades. Para daqui uns 50 anos. Capitalismo é assim mesmo. Funciona com ditadura, desde que a democracia seja a meta. Nós, no Brasil, também vivemos sob ditadura militar, tendo por alvo a democracia. Deu certo. Estamos imobilizados, policiados e crentes em segurança. Enquanto isso, na prisão, a sua destruição por dentro. Um filme de Jean Genet do início dos anos 50, reeditado pelo No Sol, com Edith Piaf cantando. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours, ça commence avec toi. As prisões também se modificaram. Tornaram-se monitoradas eletronicamente. E o que não servia para nada, o que era somente imagem do medo, também virou empresa na sociedade de controle. Chama-se PCC, Comando Vermelho. São organizações que param cidades, negociam com o Estado, abrem guerra ao Estado, incluem prisioneiros e suas famílias como empregados, escravos e soldados. Também são estados e funcionam como campos de concentração e de extermínio, mesmo dentro da prisão. Comunidade de favelas, comunidade de escolas, comunidade de bairro, comunidade de vila, comunidades no Orkut, comunidade do É Nós. A comunidade é aberta para quem estiver disponível a ser um agente e a ser agenciado, se submeter ao controle e controlar. Dentro destes campos, o nocivo deve ser isolado, pacificado ou destruído. Portanto, o campo de concentração é um modo de governar na democracia participativa. Hoje, a prisão transborda seus muros. Ela se desdobrou em controles eletrônicos, busca por satélites, georreferenciamentos. Na história recente, se pune cada vez mais em gradações diversas.
da mais leve medida de advertência à mais dura pena de reclusão. O importante é punir, de alguma maneira, todo e qualquer delito. A seletividade do sistema penal se expande. Não somos malucos de simplesmente dizer que se deve abrir as portas da prisão. Sabemos que a prisão é uma máquina de triturar pessoas. Ela arruína quem passa por ela. Ela acaba com a vida na pessoa. A urgência é que não se prenda mais, não se interne mais, para dar um fim aos campos de concentração. Ai de você por tomar o ângulo errado de amar comigo. Você vai se despedaçar nas rochas, e as rochas hão de rir, por fim, como você riu de mim. Entendeu?